Olá, queridos amigos, tudo bem com vocês? É uma alegria poder estar conectado com vocês dentro desses 10 dias de oração. Hoje eu gostaria que você pudesse abrir a palavra de Deus no livro de Apocalipse, e nós iremos aqui no capítulo 13, e iremos primeiramente aqui no verso 8. 13, verso 8, diz assim: E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Uma das grandes estratégias do inimigo de Deus é fazer com que o povo não estude a palavra de Deus e, consequentemente, não estude o livro de Apocalipse, porque aqui no livro de Apocalipse, Deus claramente, além de mostrar a sua volta a este mundo, claramente também desmascara a estratégia do inimigo de Deus. Aqui no livro de Apocalipse, capítulo 13, você irá perceber 3 personagens. Esses 3 personagens são o dragão, a besta que emerge do mar e a besta que emerge da terra. Esses 3 personagens, o inimigo de Deus tem como objetivo fazer uma contrafação da trindade verdadeira. Qual é a trindade verdadeira? Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. O inimigo de Deus, então, ele tenta fazer uma contrafação da trindade através do dragão, da besta que emerge do mar e da besta que emerge da terra. O dragão, aqui no verso 2 do capítulo 13, você vai ver escrito assim: A besta que vi era semelhante ao leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E lhe deu o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. O dragão, então, ele dá poder, ele dá autoridade a esta besta. E é interessante que essa besta ela é semelhante ao leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. Faz aqui um paralelo lá com o livro de Daniel, capítulo 7 e também o capítulo 2, para que você entenda quem é essa besta. Mas é interessante você notar que o dragão, profeticamente aqui, é apresentado claramente quem ele é. E aqui no capítulo 12, no verso 9, diz assim: E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Ou seja, a palavra de Deus nos mostra que o dragão é a antiga serpente, ou seja, Satanás, o inimigo de Deus. E o inimigo de Deus, então, ele agora tem outras 2 bestas, a besta que emerge do mar e a besta que emerge da terra. E ele dá autoridade à besta que emerge do mar. Da mesma maneira a qual Jesus recebe a autoridade de Deus o Pai, lá em Mateus capítulo 28, você vai ver Jesus dizendo: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Então, da mesma maneira, o inimigo de Deus dá autoridade para a besta que emerge do mar, para que possa então fazer uma contrafação de Deus o Filho. Ou seja, a besta que emerge do mar é uma contrafação do Deus o Filho, do Deus o Filho. O verso 6 do capítulo 13 diz assim: E abriu a boca em blasfêmia. Blasfêmia aqui na época de João era alguém dizer que era Deus. Você vê isso claramente lá no Evangelho de João, no capítulo 10, no verso 33. Se alguém dissesse que era Deus, está falando então blasfêmia. E aqui claramente essa besta, ela fala blasfêmia, ou seja, ela se coloca no trono dizendo ser o próprio Deus, onde toda autoridade lhe foi dada, até mesmo para perdoar pecados. A partir do verso 11 vem a outra besta, a besta que emerge da terra. E o versículo 12 ali em diante diz assim: Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença, faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Ou seja, o objetivo dessa segunda besta é levar o povo a adorar a primeira besta. Percebe que aqui a besta que emerge da terra é uma contrafação da terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, que tem o objetivo, então, de ser esse consolador e de nos levar realmente a Cristo Jesus, para que nós possamos adorar a Cristo, aceitar o sacrifício de Cristo, realmente entender que somos salvos pela graça, pelo sacrifício dele. O objetivo ali do Espírito Santo é o objetivo aqui que a besta que emerge da terra tem em levar o povo a adorar a besta que emerge do mar. Ou seja, o inimigo de Deus, ele usa a besta que emerge da terra para ser uma contrafação do Espírito Santo. Ele usa a besta que emerge do mar para ser uma contrafação de Deus o Filho. E ele mesmo, o dragão, é uma contrafação de Deus o Pai. E em meio a isso, o inimigo de Deus, então, ele tem um objetivo. O meu objetivo aqui não é identificar quem são essas 2 bestas. O dragão, claramente, nós sabemos que é Satanás.
A besta que emerge do mar e a besta que emerge da terra, não é meu objetivo agora, nesta mensagem, abordar e explicar para vocês quem são elas. Apesar que, historicamente, profeticamente, é muito fácil de você compreender e entender quem são essas bestas. Mas meu objetivo nessa pequena meditação é que você entenda qual é o objetivo de Satanás junto com essas duas bestas. E aqui no capítulo 12, no verso 17, 12, verso 17, diz assim: Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm ali o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Ou seja, o objetivo do inimigo de Deus, junto com essas duas bestas, é perseguir o povo de Deus. Que são quem? São aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, a fé em Jesus. Quando você vai aqui no capítulo 13, novamente, agora lá no verso 15, diz assim: E lhe foi dado comunicar o fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizessem morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Aqui, no versículo 15, traz uma contrafação aqui ao contexto da criação, ao contexto do Deus que deu fôlego de vida para que o homem pudesse ser alma vivente. E aqui você vê no início do verso 15 que lhe foi dado comunicar fôlego à imagem. E aqui no verso 15 também diz que há uma imagem da besta. No verso 16 diz: A todos os pequenos, os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. Certa marca, ou seja, um sinal, um selo. Aqui também é uma contrafação ao selo de Deus. Da mesma maneira que Deus tem um sinal, Deus tem um selo, o inimigo de Deus, então, ele também faz uma contrafação, a qual ele, então, terá esse sinal, terá também esse selo. Quando nós vamos lá no livro de Ezequiel, capítulo 20, verso 20, você vai ver lá que Deus disse que lhes deu os meus sábados para servirem de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Ou seja, o sábado do Senhor, lá, o quarto mandamento da lei de Deus, é nos dado como um sinal para que nós venhamos a entender quem é o Deus Criador, quem é o Deus que fez os céus e a terra, e no sábado ele descansou, ele santificou, ele abençoou esse dia. O inimigo de Deus, então, ele faz uma contrafação do selo de Deus, trazendo, então, um outro dia de guarda, ao invés de guardarmos o dia do Senhor, que é o sábado do quarto mandamento, o sábado da criação, o sétimo dia. O inimigo de Deus, então, ele traz uma contrafação para que, ao invés de você observar, guardar o quarto mandamento, você venha a observar, guardar um dia de guarda imposto pelos homens, imposto pela besta que emerge do mar, pela besta que emerge da terra, através do inimigo de Deus. Em outras palavras, sim, o selo do inimigo de Deus é a observância do domingo, ao invés de observarmos o sábado do Senhor. E o interessante nós notarmos dentro deste ponto é que sim, não está longe esse dia em que tentarão forçar você a escolher entre a lei dos homens, ao invés de escolher a lei de Deus. Não está longe esse dia aonde a ferida de morte será curada, e a besta novamente terá essa autoridade, com a junção com a besta que emerge da terra, e de uma maneira política e religiosa, irão novamente impor a observância de um dia que não é o dia que Deus falou para que nós guardássemos, o sábado do Senhor. Irão impor novamente a observância agora do domingo, ao invés do sábado da criação. O meu apelo para você, que você possa estudar mais sobre esse assunto. Aqui, de uma maneira rápida, eu tentei expressar para você. Mas sim, o inimigo de Deus está furioso com os que guardam os mandamentos de Deus. Por mais que ele esteja furioso, continue colocando Deus acima de tudo e de todos. Ou se eu estou falando com alguém
que até aqui não tem sido fiel aos 10 mandamentos, fiel a este Deus, não tem colocado Deus acima de tudo e de todos. Se eu estou falando com alguém que talvez até aqui jamais guardou o 4º mandamento, não tem santificado o dia de sábado, não tem descansado nesse dia, não tem feito com que esse dia seja uma bênção para você, para a sua família e através de você ser uma bênção para a humanidade. Se eu estou falando com alguém que até aqui não tem observado esse dia, procure estudar mais a palavra de Deus. Entenda que Deus tem um sinal. Deus não muda. E esse sinal é o sábado do Senhor, que irá identificar o povo de Deus nessa terra antes da sua vinda. Que você possa ter o sinal de Deus, ao invés do sinal do inimigo de Deus. Que Deus te ilumine, para que você tenha sabedoria em colocar Deus acima de tudo e de todos. Se você quiser estudar mais sobre esse assunto, você pode procurar a TV Novo Tempo, a Rádio Novo Tempo, você pode procurar a Igreja Adventista do Sétimo Dia, você pode procurar nós, pastores da igreja, para que você entenda mais esse assunto e você possa buscar colocar Deus acima de tudo e de todos. Neste momento, feche seus olhos e vamos falar com Deus. Pai querido, obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor nos dá a oportunidade de estudarmos a palavra de Deus. Nos dá alegria de poder saber que o Deus Todo-Poderoso está conosco em todos os momentos e nos deixou a palavra de Deus para que nós não sejamos pegos de surpresa, para que nós possamos realmente ser fiéis a Deus, ao invés de ser fiel ao inimigo de Deus, para que nós possamos realmente observar a lei de Deus, ao invés de observarmos a lei dos homens. Nos dê sabedoria, Pai, porque mesmo que venham provações e lutas, que nós possamos entender que o justo viverá pela fé. Que nós possamos ter fé o suficiente para sempre colocarmos Deus acima de tudo e de todos. Em nome de Jesus é a minha oração. Amém.